Fala, povo, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez no quarto episódio do Primeira Cast. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 4 e o capítulo 5, com o tema Cuidado com os inimigos. Hoje nós vamos ver que existem inimigos dentro e fora de Jerusalém. É isso que fala o capítulo 4 e 5. Não é isso, estudante na moral, né? Estudante na moral. Giovana Eduardo, presbítero concurseiro. Presbítero concurseiro. Será que existem muitos inimigos na reconstrução das nossas vidas ou não? Certeza, né? O que mais tem é inimigo. Nós somos nossos próprios inimigos. Esse é o principal inimigo. Não, Esse é agora o... não. Jogou a bomba. Não. Lacrou. A Giovana Agora lacrou. explodiu. Giovana Esse lacrou. Exatamente. Nós somos, muitas vezes, os nossos próprios inimigos. Muito bem. Caraca. Giovana já jogou a brava logo. Pode deixar isso depois. Pesado. O que a gente vê no capítulo 4? A gente vê agora que, depois de uma organização muito bem feita, de uma administração muito bem feita do capítulo 3, onde eles conseguiram ali juntar mais de 40 tipos de pessoas diferentes, grupos distintos dentro de Jerusalém, essa organização toda gerou uma certa instabilidade nos inimigos. Parece que agora... Inveja. Inveja. Recalque. Vamos chamar de Inveja. instabilidade, que é pra gente... Um certo medo de eles... Eita, será que o povo vai... Parece que agora vai haver reconstrução. Né? Teve um receio, né? Teve o receio. E esse é um ponto muito importante. Normalmente, quando as coisas de Deus parecem se estruturar para caminhar no que é da vontade de Deus, os inimigos não gostam. Aí vem a oposição. Brota, gente. Do Sempre falo isso, né? E falei isso lá na igreja e continuo falando. Se a gente estiver caminhando no caminho certo, o inimigo não vai gostar e vai colocar ciladas pra gente cair. Pouco antes da colheita vem o joio. Exatamente. Antes da colheita vem o joio. E aí, o Pouco que é que antes. acontece? Esse povo tá trabalhando, o muro tá caminhando, e aí os inimigos, que agora não são mais um ou dois, né? Agora são 4 inimigos. Exatamente. Esses 4 inimigos... O grupinho aumentou, né? Mas o texto diz assim, que tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ele ardeu em ira e se indignou muito. E aí ele fez uma coisa muito pesada, que é Escarneceu dos ele judeus. escarneceu dos judeus. O que é escarnecer? Vocês sabem o que é, não? Escarnecer é muito mais do que uma ira, simples ira, uma raiva. É você falar mal com ímpeto. É você falar mal de uma tal maneira que você não satisfaz com denegrir a imagem da pessoa. Você satisfaz só com a total desolação dela. Numa linguagem assim mais Você cuspiu na cara dela. simples, né? Você Numa cuspiu linguagem na cara mais dela. simples, é ridicularizar. Zombar da cara da pessoa. Zombar. Zombar. E esse é uma ótima estratégia que o inimigo utiliza para parar as coisas. Por exemplo, dentro da igreja, às vezes, aqui, ó. Vamos fazer uma caneca do Primeira Cash. Merchan, Né? Merchan, Primeira Cash aqui, ó. Aí, vamos fazer uma caneca. Aí vem alguém e fala assim, mas caneca ninguém usa. Exato. E começa a ridicularizar aquela ideia, aquela atitude ou aquele posicionamento de alguém. Ou depois de feito, diminui o que tá feito. E uma coisa que seria talvez uma boa porta de entrada para aquela pessoa ir fazendo alguma coisa ali dentro da igreja, ela pega aquela ridicularização como verdade no seu coração. E aí o que é que ela faz? Também não vou fazer mais nada. Larga a mão. Fica desestimulado. Totalmente. E é exatamente essa estratégia que Sanbalate utiliza. E aí olha o que é que ele diz. Porque a pior das ridicularizações, Giovana, Habla. é quando a ridicularização é verdadeira. Toca na carne, né? Toca na ferida, gira. Porque as pessoas sabem seus pontos fracos. Justamente. E quando a ridicularização pega naquele ponto fraco da pessoa e ela sabe que é um ponto fraco, dói mais. É o que eu costumo dizer. Se for falar mal de mim, me chama, porque eu sei Chama. coisas terríveis ao meu Exatamente. Mas respeito. Muito mais que os outros. o texto ele fala que Sanbalate ridicularizou de 4 maneiras. Primeiro, que fazem esses fracos judeus? Chama de fraco.
Por que fraco? Ele estava errado? Não, naquele Não. momento não, ele tava certo. Uai. Naquele momento ele tava certíssimo. Ele tá certo. Mas a ideia aqui qual é? Não, é você trazer... Desmotivar. Exatamente. Escolarizar. Desesperança. Você Ei, quer disseminar desesperança. Vocês são fracos, vocês não vão dar conta. E aí os judeus falam assim, talvez os judeus pensem, né? Rapaz, ele tá certo. Tá certo. A gente não reconciliou A gente tá tendo que usar mulher, criança, tudo para poder construir isso aqui. Realmente. Depois ele vai falar que além de fracos, ele diz bem assim, ó, permitir-se-lizar isso. O que ele quer dizer? Ele tá falando bem assim, vocês vão se permitir a ficar pegando em lama, pegando em pedra, Sol se quente. sujando no sol quente. Vocês vão se permitir isso? Pra quem que ele tá falando? Se Ele tá falando sujeitar, né? Ele tá falando isso pros pobres de Jerusalém? Não, pros Ele tá- nobres. Pros nobres, A elite. Pros maiorais. pros sacerdotes, pros levitas, que também faziam parte no capítulo 3 da reconstrução, para os políticos, que são os maiorais. Vocês vão se permitir isso? A terceira, sacrificarão, é a ideia de tipo assim, Vai tomar seu tempo. Você não tem que gastar seu tempo. não, mas é uma ideia mais religiosa. Tipo assim, cara, vocês acham que o Deus de vocês vai ouvir o que vocês estão pedindo? Entendi. Será que a entrega vai ser correspondida? Vocês estão fazendo sacrifícios, ofertas para isso. Você acha que Deus vai ouvir o que vocês estão fazendo? E por último, ele fala bem assim, ó. Darão cabo da obra num só dia? É óbvio que a obra não é um dia, né? A gente vai ver no capítulo 6 que durou 52 dias. Aí joga com a mente das pessoas, né? Fala, olha, demoraram demais, talvez vocês são fracos, não vão dar conta, né? Vai demorar muito. Mas qual que é a ideia dele? É ridicularizar. Sim. Pô, vocês o que ele tá querendo dizer aqui é, vocês não darão conta de fazer, vocês não têm capacidade de fazer. A ponto de ele falar mais pra frente no versículo 3, bem assim, ó, ainda que vocês edifiquem, vindo uma raposa derribará o muro de pedra. Ainda ridicularizou o muro. Demais. Diminuir Cara, o trabalho, né? Então a ideia, o grande plano, o adversário externo começa a jogar palavras malditas para tentar desmoralizar, desmotivar, ridicularizar esse pessoal a ponto de eles pararem a obra. E na história das grandes realizações é sempre assim. Quando você está disposto a fazer algo, você se depara com inimigos internos e inimigos externos. E às vezes os inimigos externos eles fazem aflorar o que está de pior dentro de você. Exatamente. Porque você já tem uma carga que você carrega. Sim. E daí você tá ali, você tá um pouco martirizado, daí vem o inimigo e começa a colocar mais peso em cima de você. Imagina, E essa que é a grande arte de administrar tudo isso. Para você colocar, para você dar a entrega, realizar, você tem que saber administrar todos esses mas imagina impasses. esse impasse, Dudu, entre judeu e samaritano. Sim, que já eram Sambalat e inimigos. Samaritano já Sim. eram inimigos históricos e agora é o próprio samaritano que está falando para eles bem assim, vocês não vão dar conta, vocês não vão dar conta. E aquilo parece que vai aflorando, só que me chama a atenção a resposta de Neemias em relação ao que foi falado por Sambalat. A resposta é oração. Neemias vai orar. Exatamente. Neemias não vai xingar o cara. Neemias não vai falar mal do Não cara. vai bater nele. Não vai bater nele. Neemias não manda mensageiro pra falar algumas coisas pro cara. Neemias é a pessoa maior da conversa, né? Ele vai orar. Ele vai orar. Porque a gente quer, vou ser sincero, né? Primeira hora você quer partir pra cima do cara, meu amigo. Fala que você tá doido. Vamos lá reduzir esse cara a pó aí e calar essa voz contrária. Exatamente. O primeiro objetivo nosso é calar a voz contrária. Na força. Tô sendo sincero. Hablou. Sinceridade. Mas é isso. É isso. Só que ele vai orar. E a oração dele é assim, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. E é interessante isso aqui, porque assim, lá atrás, lembra que Neemias fala pro povo bem assim, o nosso Deus vai reconstruir esse muro. Ele nos dará bom êxito. Ele nos dará bom êxito. E agora, o que Neemias está falando é assim, Deus, olha o que é que eles estão fazendo, estão tentando nos desprezar. Agora, caia o seu opróbrio. O próprio.
Pega, o que Neemias está falando assim, ó, pega a vergonha que estava sobre o nosso povo, lembra do opróbrio? Sim. E taca neles. E taca neles. Derrama-se uma da ira. Exatamente, é uma oração imprecatória. O salmista Davi também já fez algumas dessas contra os seus inimigos, que não é uma oração de vingança, mas é uma oração de pedir a Deus que ele exerça a vingança dele. que ele exerça a vingança dele. Exatamente. Na verdade, não é que Deus exerça a sua vingança, mas é que Deus exerça a sua justiça. Mas também a palavra fala muitas vezes de vingança, né? Que Deus fala, a vingança é minha e eu retribuirei. Sim, Retribuirei. Aí você vê, não é só... porque a justiça é aquela justiça plena, né? Sim. Porque quando você fala de justiça, se você também tiver ruim, a justiça de Deus vai cair sobre você também. Esse é o não problema. adianta você sentir... Mas esse é o problema da oração imprecatória. Exatamente. Eu vou surfar na onda aqui, Deus vai lá, derrama-se o caso da sua ira sobre os meus inimigos e eu tô lá, bonitão, achando que nada vai me atingir. Quando o meu amigo vai vir, Deus fala, ó, é justiça, meu amigo. Sobre todo mundo. E aí ele Essa diz, e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. O que Neemias fala aqui é assim como o Senhor pegou o seu povo e botou em terra estrangeira para ser escravo, e aqui ele está falando dos babilônicos, dos assírios, dos egípcios, que o povo foi para lá, faze isso com eles também. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Neemias vai orar. E a oração dele é o seguinte: Deus, o Senhor está vendo que a gente está tentando, né? E eles estão atrapalhando? Então o que é que o Senhor faz? Desce tua justiça, tua vingança, vamos dizer assim também. Pega esse povo e faz como o Senhor fez com o seu povo. Funcionou? Funcionou. Então, nesse primeiro momento, os adversários externos tentaram ridicularizar o povo. E aí, com a resposta de Neemias, o versículo 6 diz que porque o povo tinha bom ânimo para trabalhar, continuou a construção. Qual era o objetivo do inimigo externo? Parar a construção. Desmotivar. Parar a construção. É. E a tática que ele usou foi a ridicularização. Vocês não vão dar conta e tal. E a gente tem que ficar muito atento com isso na igreja. Muito atento. Porque uma palavra maldita de ridicularização, de menosprezo, de pequenez de qualquer ato, ou de diminuição de qualquer pessoa dentro da comunidade, faz com que essa pessoa pare de construir. Quem bate esquece. Meu Deus, como que é? Quem bate esquece, quem apanha... Quem apanha nunca. Sempre lembra. Exatamente. Exatamente. E aí é por isso que fica mágoas dentro da comunidade de 5, 10, 15, 20 anos por causa de uma palavra maldita de ridicularização. E outra, se a gente for parar para pensar, o inimigo sempre usa essa estratégia por quê? Porque a obra é gigante, sempre tem algo para fazer muito grande. Se você for olhar racionalmente e falar, não, eu quero fazer tudo, você não faz tudo. Por isso você tem que continuar fazendo. É a ação de perpetuar o que você está fazendo. E na verdade ele queria parar, porque ele sabe que uma pessoa desmotivada ela não vai tentar continuar. Quando eu estava estudando o capítulo 4, eu lembrei de uma pessoa bem comum a mim, que sou eu mesmo. Porque eu fiquei pensando bem assim, cara, o que não falta para as pessoas é me ridicularizar. Tamo junto nessa. Né? Também. Você pega, mas tem um pastor de 29 anos que veio não sei da onde, que veio não sei o quê, papapá, e eu vou chegar para essa pessoa, eu falo assim, nossa, mas é um pastor jovem, não sei o quê, esse daí não vai dar conta não. E eu vou olhar para a pessoa e vou falar assim, a senhora tá certa mesmo. Ou o senhor tá certo. Porque eu sou jovem mesmo, sou inexperiente mesmo, não sei fazer as coisas mesmo. Mas aí, o ponto é, se eu me apegar a isso, eu paro de fazer a obra. E o erro do crente é o quê? Parar de fazer a obra. Ligar porque os outros falam. Ligar para o que os outros falam. Se a nossa identidade não está firmada naquilo que Cristo falou, a gente para de fazer a obra. Você foi muito assertivo nesse domingo, já dando um spoiler
e fazendo um promote do Nossa, discurso de domingo, pregação. você falou que eu sei quem eu sou perante Deus, sei que eu sou filho de Deus. Quando a gente sabe disso, o que a gente está assumindo? A força mais poderosa do universo está do nosso lado. Quem é mais poderoso que Deus? Exatamente. Então, se eu me identifico com isso, não que eu seja soberbo, mas eu sei que eu posso fazer grandes coisas através de Deus, claro. Mas E com o auxílio de Deus. Se eu tenho essa identidade, beleza, vamos falar mal de mim. Todo mundo fala sim. mal. Mas a diferença é que isso não vai me afetar a tal ponto que eu vou estagnar. Pelo contrário, eu vou continuar sabendo que aquele que há em mim é muito maior do que as adversidades. Mas o grande ponto é, a gente tudo pode naquele Que nos fortalece. que nos fortalece. Com certeza. Neemias sabia. Por isso que Neemias vai orar. Porque ele vai olhar para quem pode. Para quem vai fortalecer. E continua a obra. Mas ouvindo Sambalat e Tobias, ouvindo também os arábios, os amonitas e os asdoditas, todos esses três povos, Samaria ao norte com Sambalat e Tobias, os arábios ao sul, os amonitas ao leste e os asdoditas ao oeste, eles viram que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, ou seja, não deu certo a ridicularização. E eles olharam para as brechas e ficaram mais ainda irados e se juntaram para atacar Jerusalém e suscitar o quê? Confusão. Pronto. Esse é o segundo objetivo dos inimigos externos. Qual que é o ponto aqui da confusão? É o paralelo com a harmonia, a organização do capítulo 3. Pô, no capítulo 3 estava tudo organizado, tudo caminhando, os caras estavam trabalhando, estavam fazendo a segurança, Ele é um agente disseminador do caos. Ele quer disseminar o caos. Só que, como que eles fazem isso? Eles fazem isso falando que vão fazer. Fofoca. Qual é a fofoca que eles fazem? A gente vai atacar. Quando isso chega, todo mundo fica com medo. E suscita confusão. Sim. Suscita confusão. A questionar o propósito. Pô, eles vão de fato atacar. E quem é que vai atacar? Vai atacar do norte, do sul, do leste e do oeste. Mas isso não é uma dualidade interessante? Porque eles estavam numa situação ruim, daí eles se levantam para melhorar a situação. E agora eles falam, não, talvez se a gente ficasse na situação ruim, era melhor que a gente não seria atacado. Mas não tem saída. A grande sacada é essa solução para você crescer, é você enfrentar os medos e os inimigos. Mesmo que pareça sair da zona de conforto, que já era ruim a zona de conforto. Então, e eles não percebem isso, né? Porque eles começam a se questionar, falam, e aí? Será que a gente não devia parar? Vamos continuar onde a gente está? Eles não percebem que a solução deles está em realmente confrontar os inimigos. Pô, mas eu entendo o medo deles. Não, porque todo mundo entende. Tu tá aqui no meio. Também entendo. Todo mundo em volta falando que vai te matar. E tu é fraco. Sim. Então, mas Não, tu não tem exército. Você não tem exército. Imagina juntar 4 exércitos, né? Que nem jogar o War. Exato. Você tem lá uma pedrinha no território, o outro tem 10. Ah, você já joga o dado pra perder. Mas você vê como é difícil? A sua situação só melhora se você sair de onde você tá. Mas você quer voltar para uma situação que aparentemente é melhor se você ficar paralisado. Então, qualquer das situações é ruim. Você tem que se mexer. Pronto. Aí tá o ponto. O primeiro contra a ridicularização foi a oração. Vamos orar. O segundo, vamos orar. Mas não parou aí. O grande ponto aqui é que o texto do versículo 9 diz assim, ó, porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. E aqui está um outro ponto do que a gente precisa conversar. Os inimigos externos vão vir e eles vão sempre estar prontos para atacar. E não adianta só a gente orar. Eles agiram. A gente tem que agir. Exatamente. Esses inimigos externos, eles trabalham de dia e de noite. E a nossa guarda precisa estar de dia e de noite. O texto continua dizendo assim, ó, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. A fofoca, Giovana, foi tão forte, o medo foi tão forte a ponto de eles deixarem de acreditar. Então, primeiro,
o cansaço começou a bater. Segundo, eles começaram a ter dúvida, que é quando o texto diz assim, e os escombros são muitos. Eles começaram a ver o copo meio vazio. E terceiro, eles começaram a duvidar da sua capacidade. E aí, quando isso acontece, não tem para onde correr. Porque aí o muro vai parar de ser construído. A fofoca deu certo. A fofoca entrou no coração desse povo. E aí não tem para onde correr, porque agora vai parar. Eles vão parar de construir. E aí, o que é que Neemias vai fazer? Neemias vai arrumar um jeito de lutar. E ele diz assim no versículo 11: disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Mais uma vez, a fofoca. Disseram. Terceira pessoa do plural, pronome indefinido. Se é indefinido, ninguém falou. Ninguém sabe quem falou, né? Ninguém Pode sabe ter quem falado, falou. pode não ter falado. É. Aí, quando os judeus que habitavam na vizinhança, porque a gente tem que lembrar o seguinte, que isso, a gente viu isso domingo, né? Que somente 10% da população morava dentro de Jerusalém. As outras pessoas moravam em volta. Por isso que ele está falando aqui, de que não habitavam a vizinhança dele. E por 10 vezes, não se sabe a certo se foram 10 vezes de fato, tudo indica aqui que é um eufemismo, né? Para dizer que eles falaram várias vezes, insistindo com Neemias, de que de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Aí, o que é que Neemias vai falar? Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. O que é que ele faz? Ele pega essa galera, coloca dentro do muro, fala, pronto, agora a gente vai ficar aqui dentro. Mas tem um ponto importante aqui pra gente. Neemias vai lembrá-los do porquê que eles estão construindo esse muro. Se a luta vai acontecer, ele diz assim: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Que é o quê? Grande e temível. Ou seja, eles são grandes? Eles são muitos? Espera aí. O nosso Deus é maior. Exatamente. Segundo, vocês estão com medo? Quem tem que ter medo são eles, porque o nosso Deus é temível. Aí que tá a coisa, porque assim, quando a gente na igreja recebe ataque externo, normalmente a gente acha que a gente tá fazendo as coisas para os outros. Mas nós estamos fazendo as coisas para o Deus grande e temível. A gente perde o foco, a gente esquece. A gente acha, se volta para dentro da comunidade, acha que tudo, o fim são as pessoas. Quando o fim é a glória de Deus. O fim é promover o trabalho de Deus. E esse é um dos grandes desafios da igreja, você manter esse foco. Exatamente. Foco em Deus. Porque as comunidades, elas vivem em altos e baixos de estímulos e desestímulos. Uma hora você tá top, voando igual águia. Outra hora você tá ali rastejando. É igual quando serpente. tu volta de algum evento da igreja. Tu volta animadaço. No DNA do ano passado eu voltei, meu Deus. Mas esse gás vai diminuindo. É igual a Saruê falou na nossa reunião que a gente teve ontem. É que a gente tem que tentar jogar fogo jogar lenha na fogueira pra manter esse gás ativo. E assim, vocês, por exemplo, né? Essa reunião que ela tá falando aqui é o pessoal do Ministério Infantil. Entendam, vai ter inimigo. Entendeu? Uhum. Vai ter inimigo. Porque o inimigo não quer que a gente cuide das nossas crianças. E agora, então, a primeira coisa que Neemias fez, lembrem quem é o nosso Deus. Grande e temível. Segundo, quando vocês forem lutar, lutem pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas,
vossa mulher e a vossa casa. Mas aí tá algo difícil, né? Porque você fala, lute pelos vossos irmãos. E tem hora que você não tá muito querendo lutar pelos irmãos. Você quer matar os irmãos. Você quer, tem hora que tá difícil, né? Você olha pro lado e fala, por esse daqui? Ah, sei não, hein? Acho que não. Eu vou... Mas... esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque você vai entrar na igreja e vai ter uma hora que você vai estar assim. Agora não vai ter esse estímulo. E daí você tem que lembrar que a grande causa ela é em favor de todos. Então você tem que lutar por todo mundo. Quando eu estava estudando esse texto, eu estava pensando, eu estava meditando muito sobre as famílias. Questão de família. Eu acho que é possível e cabível a todo mundo um certo desânimo de vez em quando em ir para a igreja. Esse é meu ponto. Tem dia que... Um desânimo de fazer o trabalho normal da comunidade, de você ir durante a semana, final de semana e tal. Às vezes você quer ficar em casa, você quer fazer outra coisa e etc. Isso aí todo mundo. Só que sabe qual que é o meu dilema hoje? O meu dilema hoje é que parece que os pais, principalmente os pais, parece que eles vivem num lugar que não tem inimigo. Entendi. Hoje, os inimigos estão muito mais bonitinhos do que há 20 anos atrás. Hoje, parece que os pais são inocentes em relação a que os nossos filhos ouvem, ao que os nossos filhos veem. Porque tudo aquilo que vê e ouve, a criança é uma esponjinha. E ela vai pegando aquilo, e aquilo vai sendo gravado no seu coração. Nós estamos cegados, né? Com o que está acontecendo à nossa volta. E aí, o que Neemias está falando assim, cara, vocês precisam lutar por eles. Vocês estão desanimados de lutar? Vocês estão desanimados de ir para a igreja, de se alimentar espiritualmente? Estamos. Mas e o teu filho, cara? A tua filha? Não quer fazer por você, faça pelos outros. O teu casamento? A tua casa? É uma palavra para ele dizer bem assim, não parem de lutar, porque os teus filhos que vão sofrer a consequência da tua luta. E é exatamente isso que acontece dentro da igreja. Né? Se você tem um filho, deixa de ir para a igreja, deixa de viver em comunidade. O teu filho não vai gostar de ir para a igreja. O teu filho vai para um caminho errado, diferente, que você não queria. Porque você resolveu não lutar. Isso é condicionamento. Você tem que se condicionar a lutar. Tem que lutar. Hoje, os inimigos externos nossos não é Sambalate, não são os adonitas, os arábios. Hoje é música, a internet, os filmes, as influências, as vivências, né? Eu tenho que viajar. Vivências, o conforto, o sucesso profissional, estabilidade financeira, a estabilidade, né? A estabilidade. Tudo isso que a gente não se dá conta que isso pode ser um inimigo. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte. Eu tenho minha sobrinha lá, a Ana. E quando eu tenho mais tempo com ela, né? Que nem sempre... Quem imagina, ela é a primeira neta, a primeira sobrinha, primeira filha, primeira tudo da família da minha esposa. Então, é difícil você pegar ela no braço, porque a concorrência é enorme, né? Mas quando eu tô lá um pouco com ela, eu sempre conto uma historinha bíblica para ela. Por quê? Porque se uma criança daquela idade de 3, 4 meses, sei lá, que ela tem, se ela já consegue ir absorvendo as músicas, as conversas, tudo isso, por que ela não absorve a palavra de Deus já? É você transformar aquilo para o bem. Tipo, todo mundo hoje em dia gosta de colocar a culpa na internet, né? É um pai horrível, mas quer colocar a culpa na internet. Pô, o quanto de coisa boa bíblica que tem. Pode ser pra assistir o Midinho Missionário. Eu cresci assistindo Midinho Missionário. Os filmezinhos do... Eu cresci assistindo filme de história bíblica, pô. Milinguido. Turminha da Graça. Nossa, eu adorava Turminha da Graça. A moda amarela, hein? Agora sim, eu só tô dando esse exemplo porque
quando ele fala para você lutar pela sua casa, pela sua mulher, pela sua... A gente tem que ter cuidado naquilo que a gente alimenta dentro de casa. As conversas que a gente tem, aquilo que a gente vê e é alimentado o tempo todo, tem que ter cuidado. E aí, Neemias, ele não só ora para Deus para proteger, mas ele fala assim, ei, vamos pegar na espada. Vamos pegar na espada. Porque tem hora também que é muito bonito quando um pai e uma mãe falam bem assim, eu oro pelo casamento do meu filho, eu oro pela vida do meu filho desde a barriga. Mas o que você fez para proteger o seu filho? Exatamente. Porque, velho, eu posso cansar de orar pedindo a Deus uma Ferrari. Não trabalha, não. Mas você não trabalha pra comprar gasolina da Ferrari. Não é só trabalhar. Não, você tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar não, tem que... com um objetivo gigantesco. Porque pra ser pastor não dá, pra ter Ferrari. Então... quando a igreja vai com 30 mil membros, não, você pode ter uma Ferrari. Vamos chegar lá. Cara, vamos chegar lá. Não tem jeito. Com 60 anos, caio de Ferrari. E esse é o ponto, porque a forma como Neemias vai se proteger agora dessa segunda ameaça dos inimigos externos é orar e se colocar em guarda. O texto é muito categórico em repetir várias vezes nesses versículos seguintes aqui, de que eles colocavam guarda de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Você sabe o que eu vejo, pastor? Hoje a gente confunde estabilidade com estar confortável. O que a geração dos nossos pais tinha aprendido é o seguinte: estabilidade é eu continuar alerta para os perigos, porém, eu consigo me manter com o espírito tranquilo. Hoje a gente não consegue fazer isso. Não. Hoje a gente só acha que o espírito tranquilo vai vir quando eu tiver o conforto material, quando eu tiver o conforto financeiro, quando eu tiver o melhor carro, quando eu tiver o melhor estudo, quando meu filho for o top das galáxias. E eu esqueço que, diante de tudo isso, tem uma guerra circundando a gente. Exatamente. E quando eu perco esse estado de alerta, o que que Porque o inimigo ele vem mansinho. E aí ele pega ataque e me toma. Essa é a hora da dominação. E aí é que eu tenho que estar alerta para isso. E a nossa geração esqueceu isso, desaprendeu. Dudu, a gente tem que estar alerta de dia e de noite. De dia e de noite, vigilante. Cara, ó, na igreja, alerta. Você acha que eu vou lá na igreja e eu converso com um monte de gente fala um monte de coisa? Você acha que eu não tô em alerta? Tipo assim, será que essa pessoa não é Pedro? Pois é, será que lembra lá de Jesus? Será que é uma conversinha fiada que tá vindo aqui pra gerar Jesus chega lá e fala, eu vou morrer e tal. Aí Pedro fala assim, o senhor? Não, jamais. Aí ele, arreda-te daqui, Satanás. Você acha que não? Tem que ter cuidado de dia e de noite. Você não sabe o que estão semeando, né? Às vezes alguém tá semeando algo pra gerar uma intriguinha ali, pra você levar aqui. Jesus estava em alerta de dia e de noite. Mas aí é que tá, que eu faço uma pergunta. Será que a fofoca realmente foi algo ruim nesse quesito? Porque eles se prepararam. Surgiu através de uma fofoca, mas eles se prepararam. Só que o muro parou. Não, A fofoca surtiu efeito. Funcionou. Funcionou a ponto de o muro parar. O versículo 11 diz, né? Faremos cessar a obra. Mas é isso que eu falei. Às vezes a gente tá tão anestesiado que a gente não sabe identificar o perigo mais. Quando o perigo vem, eu falo, não é tudo isso. Daqui a pouco eu tô mais parado que eu já tava. Exatamente. A gente tem que ter muito cuidado com os perigos externos. Muito cuidado mesmo. Temos que ficar muito vigilantes. Agora vamos entrar no outro caminho? Bora. A gente tem os inimigos internos. Os externos, teoricamente, parece que são mais simples. Por quê? Porque os externos, são mais fáceis de se ver aos olhos. E os internos é complicado. Porque muitas vezes é que nem Pedro. Pedro é um inimigo, nessa conversa com Jesus, né? Era um inimigo interno ou externo? Interno. Então, o que acontece no capítulo 5? Havia um grande clamor dentro de Jerusalém, principalmente pelas
mulheres de família, das famílias, porque os juros estavam muito altos, os impostos estavam muito altos, eles tinham que dar os seus filhos para poderem plantar, e estava tendo escravidão lá. O que estava acontecendo? Os nobres estavam aproveitando da pobreza dos irmãos para poder tirar vantagem e ganhar dinheiro sobre isso. Inimigos internos. Por isso que eu odeio Elite. Por isso que a Giovana odeia. E aí, Neemias fala bem assim, ó. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, estas palavras muito me aborreci. Porque Neemias, até agora, Neemias não ficou com raiva, chateado, aborrecido com Sambalate, Tobias, os arábios, os adonitas. Ele sabia que ia vir. Cara, ele sabia que deles era isso que eu ia esperar mesmo. Agora de você. Agora dos Agora, de dentro. até tu, Brutus. Até tu, Brutus, meu filho. Até Aqui de dentro, cara, não é possível. Ele denomina o nome desse pecado de usura, né? Chamam eles de usurários. Que era o quê? Emprestar com juros. Emprestar com juros. E lá em Deuteronômio, capítulo 23, diz que era proibido você emprestar juros para os irmãos. Os irmãos são o povo judeu. Para os estrangeiros podia, só não podia para ele. Agora, se não podia em tempo normal, imagina em tempo de tanta adversidade. Não era nem recomendável, né? Em tempo de adversidade. Aí Neemias chama esse povo para conversar e ele fala bem assim, ó. Não é bom o que fazeis. Porventura, não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Ele fala no capítulo 5, no versículo 9. Uhum. Ele fala bem assim, cara, cadê o temor do Senhor? Vocês estão fazendo isso com os irmãos de vocês. E às vezes a gente tem que lembrar isso na comunidade, né? Tem vezes que está acontecendo opressão demais por parte de gente de dentro. E tem hora que você tem que escotear. Para falar, ó, é isso aí mesmo, tá? Vou lançar aqui e você tem que se atentar para isso. Como a Giovana falou, pior inimigo, às vezes, sou eu mesmo. Eu tô ali sendo um instrumento do diabo para disseminar discórdia dentro da igreja. Isso é sério demais. Isso acontece muito. O pior é isso, né? E é difícil, Dudu, porque assim, muitas vezes a gente não consegue se reconhecer nesse estado. Sim, sim. Pedro jurava que estava fazendo um beija-flor, quando na verdade estava fazendo o urubu com Jesus. Exatamente. A gente faz isso sem nem pensar. Mas a grande palavra aqui é: será que a gente tem andado no caminho do Senhor? No temor do Senhor? Mas isso é um desafio danado, né? Porque você vê Jesus, que é o líder supremo, ele a gente espera que estava sempre alerta. Mas e a gente, que é todo quebrado, todo o que fazer, né? O que fazer? Porque é difícil, tem dia que é difícil mesmo. Tem dia que você nem se dá conta que você está sendo instrumento da discórdia. E você faz e é involuntário. Voluntário. Chega Exatamente. lá, você já começa em casa. Você acorda, já lança para alguém a sua verve lá negativa. Daí chega na igreja, mais um pouquinho. Os Chega oprimidos outro, mais um viraram pouquinho. opressores. Exatamente. Porque é o seguinte, a gente tem essa capacidade. É o ódio do bem, é o ódio do bem. É o ódio do bem, é o ódio do bem. Cara, a gente tem uma capacidade muito grande de se fazer de vítima e, ao virar as costas, de ser o opressor. A máscara, né? E aí o que Neemias vai chamar eles para conversar e vai falar bem assim, ó: restitui-lhes hoje, eu vos peço. Neemias podia ordenar, Neemias podia castigar, mas Neemias diz: por favor, devolve tudo aquilo para eles, devolve o dinheiro, devolve tudo. Neemias chama o sacerdote e faz ali um juramento religioso para eles devolverem. Agora, vamos parar de olhar um pouco para os inimigos internos e vamos ver como que Neemias fez com esse povo. Neemias diz bem assim no versículo 13: também sacudiu o meu regaço
Esse regaço é uma roupa que tinha naquela época, bem folgadona, que eles usavam por cima da roupa normal. Essa roupa tinha muitos bolsos. Então, o que ele estava falando ali era assim, eu também balancei tudo o meu regaço, balancei essa roupa para ver se eu tinha alguma culpa nisso. Se colocou na equação. Pronto. Ele faz o seguinte, pô, será que eu não tô fazendo isso que eles estão fazendo também? Esse daí é o mais difícil de fazer. Eu nunca me coloco na equação. Nunca. A gente nunca faz parte do problema. Nunca. Nunca. Claro que não. Aí ele fala bem assim, ó, assim o faça Deus. Sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu, amém. Que agora Esse ninguém... amém, será que é sincero? Pô, é um amém meio contido, né? Amém, sacou? Mas eu tô com medo, né? Porque eu também tô no problema. Amém difícil. Porque, falar. cara... Eita. Aí Neemias, ele vai falar bem assim, olha, eu também desde o dia em que eu fui nomeado seu governador na terra de Judá, aí ele vai vendo e tal... E Neemias diz bem assim, ó, porém, no versículo 15, porém, eu assim não o fiz, por causa do temor de Deus. O que é que acontece? Neemias tinha uma série de direitos como governador de Judá. O direito era, ele podia cobrar impostos, até porque ele precisava sustentar a estrutura, né? Tanto a estrutura dele mesmo, a vida dele, ele precisa comprar a comida dele. Pra gerir os outros. E também a estrutura de todo... Lembra de quantas pessoas vieram com ele? Sim, a comitiva dele era grande. E toda cidade no reino assírio tinha que ter lugar de hospedagem para as pessoas que estão passando, para exércitos que vêm de outros lugares e tal, passa ali para descansar. E o que Neemias faz é o seguinte, pô, eu olhei para tudo isso, para tudo que eu tenho direito, e eu abri mão. E eu fiz isso porque eu temo o Senhor. Volta a palavra temor. Eu tenho muito medo, que eu acho que é essa a grande ideia que Neemias vai trazer aqui. É a ideia de que, será que eu faço parte desse plano de Deus? Eu estou atrapalhando o plano de reconstrução de Deus. É essa sensibilidade que todos nós precisamos ter na igreja. Será que eu estou ajudando ou eu estou atrapalhando? E atrapalhar não é assim, então vou pegar e vou embora. Não. Mas é eu entender de que, eu com essas atitudes, eu estou atrapalhando. E não é atrapalhar qualquer coisa, é atrapalhar o plano de redenção de Deus. Porque a gente tem que ter temor, não é de fazer o pecadinho ao X, mas é ter o temor de atrapalhar o plano de redenção divino. A gente não está falando de reconstrução de uma cidade. A gente está falando da reconstrução do povo de Deus. Da honra de Deus. E o que é que eles estão fazendo aqui? Atrapalhando. Sendo pedra de tropeço dentro do reino de Deus. Depois que eu faço essa reflexão, será que eu vou conseguir ter a atitude de Neemias? Quer me despojar? Falar, não, e eu abri mão de tudo isso. É muito difícil fazer isso. O despojar é assim, eu vou deixar o meu orgulho de lado. Justo, abaixar minha arrogância e... Eu vou deixar minha arrogância de lado, vou deixar minha prepotência de lado, eu vou entender que eu não tenho a melhor ideia para resolver o problema dessa igreja. Eu vou entender de que eu sou só um no meio de todos. Inclusive o pastor. Porque eu tenho absoluta certeza que eu não tenho o remédio para resolver todos os problemas da igreja. O remédio para a gente resolver os problemas da igreja se chama temor do Senhor. Mas hoje isso é muito difícil, né? Todo mundo acha que tem um monopólio do conhecimento. Todo mundo detém o melhor dos assuntos, todo mundo detém o melhor das soluções. Hoje é natural do mundo. Isso, todo mundo pensa assim. Dentro da igreja muita gente pensa assim. Por que tem muito irmão que dia após dia está ouvindo a mensagem, mas está de cara virada. O que ele está falando, além de não ser para mim, não é certo. Eu tenho a solução melhor.
Ou então... E isso atrapalha muito a vida da igreja. Fala, pastor. Fala. Você tá... Não, é porque, cara, assim... Eu tenho um certo... Porque eu vejo assim que tem gente que fala, tá ouvindo, fala, quer saber? Além de eu não fazer parte do problema, tá falando tanta groselha, eu vou me voltar pra mim mesmo, ficar tranquilo, eu vou ficar por aqui ainda, mas eu vou ficar só me ouvindo, só ecoando a minha própria vontade dentro de mim. E daí o que acontece com isso? Quando você ouve muito você mesmo, o que você vai fazer? Você vai começar a causar problema, né? Porque você é tão bom, você precisa fazer os outros serem tão bons igual você. Mas isso dá errado. Mas esse é o grande dilema da gente. Porque assim, a gente precisa colocar a gente sempre à prova. Justo, mas esse cara não se coloca à prova. Neemias se coloca à prova. Neemias balança o regaço. Neemias diz bem assim, caramba, vem não sei quantas pessoas aqui na minha casa e eu nunca cobrei R$1. Tirei do meu dinheiro que eu ganhava lá em Suzã para poder bancar, para eu não ser peso. De certa forma ele se humilhou, né? Porque saiu da posição dele de copeiro do rei. Com certeza. Lá do palácio, onde ele assistia o rei, onde ele só assistia o rei. Na verdade, não assistia os demais, só assistia o rei. Com certeza. E veio pra lá. Então ele já demonstrava desde o começo que a vontade dele realmente era de servir. Agora sim, qual que é o difícil dentro da igreja? É a gente ter essa humildade, não só em relação... Parece que a gente lê isso aqui e a gente está falando bem assim, mas eu não cobro dinheiro de ninguém na igreja. Eu não devo ninguém financeiramente na igreja. Não, a gente não está falando de dinheiro. Nós estamos falando de relações. É a gente achar que a outra pessoa está sempre em débito com a gente. Isso que eu ia falar. Às vezes eu faço algo para alguém, mas eu espero algo em troca do outro. Eu espero algo em troca. O outro me feriu. Ele tem que vir falar comigo. Quando a gente lê Mateus 18 e a gente vê o quê? Totalmente o contrário. Se o teu irmão te feriu, vá lá conversar com ele. Eu já me coloco nesse barco. Para mim é difícil demais. É difícil entregar outra face. É difícil. É difícil entregar outra face. É difícil dar a outra túnica. É difícil andar mais uma milha. É difícil. Mas a proposta de Neemias, o que ele está falando é assim, Deus, se eu sou essa pessoa que estou cobrando débito, que o Senhor faça eu pagar. Eu vou balançar o meu regaço. Eu balancei aqui o meu regaço. Agora, depois que ele balança, ele fala assim, não sou eu essa pessoa. Mas ele é corajoso demais. Agora, o problema... Porque tem hora que você vai balançar o seu regaço lá e você vai encontrar problema pra você. Você tem que estar preparado também pra sofrer o revés. Sim. Mas esse é o problema. Neemias, o que Neemias tá pensando é assim, eu não posso ser peso contra o plano de Deus de reconstrução dessa cidade. Se não, a atitude dele é ótima. Porque ele fala, eu posso ter alguma coisa? Posso, mas eu não quero ter. Imagina e ele se todo mundo ali na igreja, imagina se todo mundo ali na nossa igreja entendesse o período que a gente está passando. Nós estamos passando um período de reconstrução da nossa igreja. Literalmente. Esse período de reconstrução, as pessoas têm que pensar bem assim, caramba, eu vou ser humilde e entender que eu preciso reconstruir. Eu vou fazer um testemunho reconstruir. Aqui. Eu e ajudar a reconstruir a minha igreja. Se as pessoas não entenderem isso, a gente não tem o que reconstruir. E confiar que o Deus da igreja está com a gente, né? Porque eu tenho visto tanta coisa que Deus tem feito na nossa comunidade que é só por Deus, né? Não é só, cara, da nossa vontade é Deus agindo, mudando as pessoas. Porque é fazendo essa atitude de Neemias brotar no nosso coração. Mas, Dudu... Porque eu sei que é consciencioso. Eu entendo. Tem muita coisa que é conscienciosa. Eu balançar o regaço é consciencioso. Eu levantar a guarda é consciencioso. Eu me voltar para dentro dos meus erros, isso é consciencioso. Mas tem aquela parte que depois que eu fizer isso, Deus vai agir. Cara, e eu tenho que ter essa convicção também. E Neemias, porque tem muita gente que acha que é só fazer minha parte e daí vai tudo acontecer lindo. É porque não é todo mundo que tá lá que é crente, né? Por isso que Neemias olha para essas pessoas e ele diz o quê? Porventura, não devieis andar no temor do nosso Deus? Mas então ele estava tentando fazer uma seleção ali já? Começar a dar uma
peneirada, não? Não, o que Neemias está falando é bem assim, cara, vocês não são crente, não? Chamando a responsabilidade. Pô, não é possível que vocês são crente e vocês estão fazendo isso com o irmão de vocês. Não é possível. Isso choca, né? Porque às vezes a gente tá fazendo com o irmão. Completamente. Porque, aí volto a dizer, a gente precisa balançar o regaço porque às vezes a gente não sabe também que a gente tá fazendo. Sim. E balançar o regaço é chamar a consciência do que é que eu tô fazendo com o meu irmão. Quando eu chamo o meu irmão e penso nele, como é que eu trato? Eu trato ele com desprezo? Com indiferença? Soberba. Com soberba? O outro faz parte da minha vida. Deboche. Qualquer que seja. Várias atitudes, né? Tô elencando aqui porque às vezes a pessoa vai se identificar ali com alguém. Agora sim, nesse tempo de reconstrução, a gente tem que lembrar o seguinte, de que Deus utiliza as pessoas para fazer a reconstrução. Mas quem faz a reconstrução é o próprio Deus. Então, o que é que eu me preocupo como pastor da igreja? Quanto mais eu focar, quanto mais eu ter como alvo a exposição bíblica da palavra, o próprio Deus vai fazer. Porque tem hora, Dudu e Giovana, que eu chego lá na frente daquela igreja com um cagaço para poder falar o que a palavra de Deus fala. Porque tem hora que eu chego aqui nesse texto, eu falo bem assim, rapaz, eu vou chamar os irmãos de usurários. Desceu o rei. Eu vou falar para os irmãos que eles têm débito entre eles. Eu vou falar para os irmãos de que eles não têm o temor do Senhor porque estão brigando um com o outro, questões de 10, 20 anos atrás. E Deus olhar para mim e falar assim, é a minha palavra. Fala. Porque quem faz a obra, quem faz a reconstrução, sou eu. Vai lá e rasga a ferida, depois eu curo. Vai lá. Exatamente. Ele diz isso em Isaías. Vai lá e eu curarei as feridas. Vai lá e passa a faca de novo. Agora é ele. E aí ele fecha o capítulo 5 dizendo bem assim, ó. Deus, lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. O que Neemias está falando não é no sentido de nossa, Deus, olha como eu sou bonzinho. Lembra do que eu fiz para o Senhor me levar para o céu. Não é falsa modéstia, né, da parte dele. O que Neemias está fazendo é mostrando temor, dizendo bem assim, Deus, lembra no dia do juízo que eu fiz coisa boa. Que eu me doei. Que eu me entreguei. Isso aqui me lembra muito, essa atitude de Neemias me lembra muito o próprio Jesus. Quando Jesus, ele é, como é que é a palavra? Escarnecido. E Jesus fala-me assim, Deus, eles não sabem o que fazem. Perdoa que eles não sabem o que fazem. Por que Jesus não faz uma oração imprecatória, né? Ele tem todo. Mas uma oração de compaixão. Ele olha para o pessoal que escarneceu ele e ele diz bem assim, Deus, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E às vezes a gente tem que ter essa atitude, né? A gente tem que ter a atitude que a gente vai trabalhar na obra, a gente talvez não vai ver o efeito concreto daquilo. E vai sofrer muito, mas tem que continuar trabalhando. Porque uma hora vai chegar o momento da colheita. Pode ser que não seja para nós. Pode ser que seja para o futuro. Mas a gente tem que perseverar, que é o que Neemias falou. Lembra? E na verdade, Neemias faz uma coisa interessante, né? Ele aponta para quem pode retribuir para ele na lembrança. Porque ele não está falando, não, eu espero que o teu povo me retribua aqui em terra e me renda a glória. Não, Deus. Lembra no futuro. Pode ser que aqui eu não vou receber nada. Eu vou receber desprezo, escárnio das pessoas. Mas no futuro, o Senhor vai me honrar devidamente. Isso é fantástico. O que me tranquiliza ali na igreja é que, tipo assim, o que eu quero é ter essa consciência tranquila que Neemias tem no final do capítulo 5. Deus, eu balancei o regaço. Eu fiz o que eu podia fazer. Agora, lembra o que eu fiz.
E o Senhor vai ver que eu fiz de bom coração. Descansar na humildade de Cristo. Descansar na obra de Cristo. Cara, tá lá. Tá feito, tá pago. E a gente tem que descansar nisso. Agora a gente só descansa nisso se a gente tiver temor do Senhor. O meu maior medo ali na igreja é eu querer agradar homens no lugar de querer agradar Deus. E aí onde dá errado? Eu sei que nos últimos 3 domingos que eu preguei, foram palavras duras. Chicote no nome. Fortes. Um tapa na cara. Fortes. E eu fico pensando, poxa vida, queria trazer uma palavra... Conforto, ânimo. Mas eu preciso temer ao Senhor. E ser fiel naquilo que Ele me chamou para fazer. É muito mais cômodo agradar os homens. Muito mais cômodo. E perceba que isso não é um inimigo externo, Giovanni. É um inimigo interno. E o comodismo não está esquecimento, né? Porque você poderia privilegiar agradar os homens, uma mensagem de encorajamento, de ânimo, mas você não está tratando nada. No fim, a pessoa vai para casa tão vazia quanto voltou. E não melhora, não amplia os horizontes. E aí, às vezes você precisa... Pra gente ir caminhando pro final, a gente tem que ter 2 cuidados. Primeiro, com os inimigos externos. Com aquilo que a gente recebe de fora. Muito. Com as músicas, com as influências, com as palavras de conselho de pessoas que não são tementes a Deus, com comportamentos, com filosofias de fora. E segundo, a gente tem que ter muito, mas muito mais cuidado com as coisas que saem de dentro do nosso coração. Porque essa ideia da aceitação dos outros. Quem que eu agrado? Eu agrado... No próprio coração. Sabe quem eu agrado? Quem eu temo mais. Se eu temo mais aos homens, eu agradarei aos homens. Se eu temo mais a Deus, eu agradarei mais a Deus. Se eu temo mais ter segurança, estabilidade, pompa, prestígio, sucesso profissional, você vai agradar mais isso. Mas se você teme mais a Deus, você vai lembrar do sábado, do trabalho e da família. STF. Inclusive, nós estamos estudando isso todos os domingos pela manhã, na Rua Mato Grosso, 1797. Mato Grosso, isso aí. Que é temor. É temor. Então, pais, cuidado com o que está de externo, mas também cuidado com o que está de interno para o seu filho. Começa a cuidar, né? Eu lembrei de algo naquele livro Don Quixote, quando o Cervantes está narrando o herói, né? Don Quixote, daí ele está envolto a várias tribulações, ele fala assim, percebi hoje que o meu descanso é na batalha. Então, a gente não tem um descanso pleno, a não ser em Jesus Cristo, em Deus. E esse descanso, às vezes, é no meio da batalha. Você está ali, cercado dos inimigos. Você tem os inimigos internos, você tem que estar em paz, porque o seu descanso está em Deus. E a batalha vai continuar. Exatamente. E pode ser que no final façamos igual Davi, né? A gente volte com a cabeça do inimigo no prato. Pode ser, né? Mas o que vale pra gente é que a justiça em Cristo foi feita. E a gente precisa descansar nisso. Nós temos o nosso papel, justamente, que é ser fiel a Deus, cumprir os seus mandamentos e ter temor ao Senhor. O de resto, fica de resto. Mas cuidado com os inimigos internos e os inimigos externos. Cuidado com os inimigos, né? Todos eles. E é isso aí, estamos chegando. É isso, Gabriel. Você já conhece o processo? Ativa o sininho, siga nas redes sociais, divulga o Primeira Cast. Futuramente você vai poder ganhar uma caneca. Manda pra todos. Vai que daqui a pouco tem um sorteio, vai ter um sorteio de canecas e canecas melhores do que as nossas ainda. Então, é possível. Então, compartilha, manda pra todo mundo e vamos fazer esse projeto funcionar. A gente quebra o ciclo de morte da mãe, porque se você não compartilhar, sua mãe pra quantas pessoas? Mas aí é que tá. Eu falei isso, aí meu amigo falou, mano, minha mãe morreu. Aí eu, Então, assim,
Se não compartilhar, o responsável morre. Cuidado. Você morre. Então, caso sua mãe já não esteja entre nós, esteja descansando em Jesus, pode ir pro próximo. Cuidado. Próximo, então, entendeu? compartilha, por favor. Venha também nos fazer uma visita na nossa igreja. Nós temos cultos no domingo à noite, às 18h30. Escola Bíblica Dominical todos os dias, todos os domingos, a partir das 9 horas. às 9 horas da manhã. E reunião de oração na terça e estudo bíblico na quinta, às 19h30. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Valeu, abraço. pessoal. Abraço. Valeu. Falou.